Vamos lá. Então a próxima é com o André Ost. O André, ele trabalha aqui no iFood, ele vai falar um pouco da carreira dele e como que o iFood detecta anomalias na AWS, no Kubernetes e por aí vai. André, fica à vontade. Obrigado, Emanuel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal aí da plateia. Bom, a gente começou o projeto de detecção de anomalias já faz uns 3 anos atrás. O objetivo inicial desse projeto era complementar as variadas regras que o C-Cert fazia e ainda faz para detecção de adversários da nossa infraestrutura, é, insiders, outsiders também, etc. Essa aqui a nossa agenda. A gente vai começar com uma introdução bem superficial sobre detecção de anomalia. Vou explicar um pouco melhor a motivação desse projeto, os objetivos, requisitos que a gente teve na hora de escolher quais algoritmos testar, a nossa solução e, por fim, os resultados que a gente obteve. Bom, o básico de detecção de anomalia é você descobrir eventos que eles são muito diferentes do que o usual que as pessoas fazem durante o dia a dia de trabalho. Querendo ou não, as pessoas elas têm padrões durante o trabalho delas. Então, por exemplo, você costuma trabalhar da sua casa, trabalhar do escritório, usar um browser específico, usar uma máquina específica. Então, essas características elas podem ser usadas para ter algum nível de confiança de padrões que os usuários têm durante a realização das atividades. Então, aqui no nosso contexto, quando a gente iniciou, a gente começou olhando principalmente para a AWS, que é o ambiente cloud que a gente utiliza, né? A gente estava preocupado bastante em detectar comprometimento de credenciais de usuário, roles de aplicações e access keys, que são os principais meios de acesso a recursos de AWS. Então, no nosso caso, uma das anomalias poderia ser uma ação que o usuário sempre executa, mas de um dispositivo que ele não costuma acessar e de uma localização que ele também não costuma acessar. Então, por exemplo, um IP russo logando numa conta AWS. Eu não conheço ninguém aqui do iFood que foi para a Rússia aí nos últimos anos. Uma ação de administração numa conta AWS sendo realizada por alguém de RH. Isso nem é possível no caso do nosso ambiente, é só para dar um exemplo mais geral. Um usuário que não usa macOS e usa Safari. É algo que a gente olha nos dados e vê também que é difícil uma pessoa usar Safari fora do macOS. Então, tem várias coisinhas que são padrões. Como eu disse, né? Tem as regras que o Cert cria, baseado nos TTPs do Mitre, tem as regras das ferramentas de segurança que a gente utiliza, e, em geral, se a gente estiver falando uma ferramenta de segurança mais tradicional, esse tipo de regra estática ele é muito bom, porque ele gera um número baixo de falso positivo e funciona. É extremamente importante para um time de research que não tem, sei lá, 20, 30 pessoas para ficar analisando alertas que são falsos positivos. É importante porque os analistas eles vão prestar atenção nos alertas se esses alertas eles costumam ser coisas relevantes. Então é muito importante essa questão aí de ter regras estáticas também para complementar. Só que a limitação dessas regras mais estáticas, baseadas em IOC, por exemplo, é que elas vão detectar situações conhecidas. Então, se o adversário ele muda os IOCs, altera o binário, altera o hash do binário, usa uma outra ação que não era a ação que estava mapeada como maliciosa, você já não consegue detectar. Tá. Que uma regra de CIEM, por exemplo, do Splunk, tem um 50 ali, né? O número de operação é maior que 50, mas será que no nosso ambiente é 50 esse número? A gente, na verdade, precisaria tunar esse número para essa regra ser uma regra efetiva. Uma outra vantagem, né? Tem modelo, a AWS ela também oferece algo de detecção de anomalia. Se a gente olhar lá nas regras do Guardani, existem diversas regras para detectar certos comportamentos como anômalos.
só que você não tem como fazer um tweak desses controles da AWS. Então, uma das vantagens de ter algo interno é que a gente consegue olhar para o resultado, entender o que foi que gerou aquele resultado e fazer os ajustes de tuning que forem necessários. A gente começou com a AWS, né? Mas a gente aplicou isso para sistema de login corporativo e estamos aplicando aí uma outra API crítica que acho que não vem ao caso falar, né? Então, basicamente, detectar essas variações de acesso, ações, horário, quantidade de ações, tudo isso é possível, claro, com o esforço de fazer o tuning do algoritmo, né? Alguns exemplos aqui das regras de AWS, né? Então, são eventos que são associados com táticas e técnicas, e eles, da mesma maneira como a gente faz, eles usam características que a gente também utiliza, só que talvez em níveis de granularidade diferente. Então, por exemplo, na AWS, eles podem estar olhando para a SN, enquanto a gente olha para a localidade de uma maneira mais relacionada à cidade e raio de atuação ali do profissional do que necessariamente usar o ASN como informação. Mesma coisa para APIs. Você pode usar a API em si, exatamente aquela operação, ou operações que são utilizadas num contexto específico ali para realizar é, algum setup de projeto, ou adicionar alguma permissão nova em um bucket, coisas assim. Não é uma operação em si, é um conjunto de operações que são relevantes. Então, como eu falei, né, a detecção de anomalia da AWS, em certo sentido, ela é parecida com o que a gente tem, só que o profile deles até um tempo atrás era baseado em contas, enquanto o nosso profile ele é baseado em usuários. Então, o mesmo usuário ele costumava ter acesso a múltiplas contas AWS, enquanto o modelo da AWS olhava uma única conta, os atributos mais frequentes, né? Então, por exemplo, os ASNs com maior quantidade de conexão, os browsers com maior quantidade de conexão, quanto a gente faz esse controle, esse olhar para cada usuário individualmente. Passando aqui para os objetivos, a gente tinha dois objetivos iniciais. Um primeiro que falhou, assim, catastroficamente é essa parte de detecção de insider threats, tá? Eu não era um funcionário do time de search, de resposta a incidente. Recentemente me tornei um. E agora sim eu sei alguns exemplos do que um insider costuma fazer, né? Então, unido desse novo conhecimento, eu acho que a gente pode fazer algumas alterações para tratar desses cenários. E o outro cenário que a gente achou que iria funcionar muito bem era o leak de credenciais. Então, quando a gente faz o login na AWS, a gente gera um token de sessão com um certo período de tempo, e durante aquele período de tempo, se ele vazasse, a gente iria conseguir detectar que ele foi usado em uma outra máquina. Mesma coisa para credenciais de aplicação, roles de aplicação, e access keys também seria um outro cenário fácil de pegar. Requisitos, né? Então, detectar ataques. Bem difícil de checar se o algoritmo está detectando coisas que são relevantes. Primeiro ponto, né? Não tem, quando a gente iniciou, não tinha um dataset de ataques de AWS, né? Então a gente usou algumas outras abordagens que eu vou mostrar aqui para frente de como fazer a avaliação de algoritmos nesse contexto. A questão de manter a taxa de falsos positivos baixa, porque cada alerta ele vai passar na mão de um analista, o analista vai gastar 10, 20, 30 minutos ou mais fazendo a triagem. Então, se eu gerar muitos desses alertas, eu vou estar esgotando capacidade de tratar alertas do time, vou criar desconfiança de que as coisas que eu estou detectando elas são irrelevantes e sempre acontecem. Então, é basicamente isso. É muito importante que o algoritmo ele esteja bastante tunado para não sobrecarregar o time que investiga. Explicabilidade, talvez aqui não na expressão usada por ML
de saber muitos detalhes internos do algoritmo, mas o algoritmo ele tem que deixar claro que foi detectado porque, por exemplo, a pessoa estava fora da casa dela. A explicação ela tem que ser fácil de entender para quem está respondendo, para a pessoa saber onde que ela deve olhar para confirmar é, se é um ataque realmente ou se foi só um falso positivo. Quantidade de contas AWS, ela é expressiva, então a gente tem mais de 60, 70 contas AWS. Cada conta dessa gera alguns terabytes de logs por dia. A gente utiliza o Databricks até então, né, para fazer processamento ETL, rodar processos em batch, etc. Algoritmos tradicionais, eles podem é, não ter a performance adequada para o nosso cenário, então a gente quer ficar rodando essa avaliação de hora em hora ou com periodicidade menor, 15 minutos, 5 minutos, e um algoritmo muito pesado não vai conseguir, um deep learning, por exemplo, não vai conseguir processar a quantidade de eventos e de log que a gente tem nesse período curto de tempo, além do custo. Tá? Uma possibilidade que a gente pensou foi para grupos muito críticos de usuário usar um modelo mais caro, mas não foi algo que é investigado até então. Esses aqui são os tipos de eventos que a gente está tratando, né? É um dataset de eventos de CloudTrail, da AWS. Esse evento ele tem informações do usuário, da role onde o usuário tem acesso, qual foi a operação que ele executou, de onde ele executou, user agent, resultado da operação, se teve sucesso, falha, etc. Como eu disse, né, centenas de milhares de eventos diários, de 60 contas, gerado aí por essa quantidade aproximada de usuários, aplicações e access keys. Se vocês derem uma olhada depois com mais calma, vocês vão perceber que a maioria desses dados são dados nominais. A gente teve que fazer algumas assumptions aí, né? Primeira assumption é que a baseline não tem nenhum comprometimento. Essa é uma assumption questionável, mas, assim, baseado no histórico de incidentes ali do C-Search, é algo que estaria ok. Se essa assumption estiver errada, pior que pode acontecer, dado que o nosso cenário perfis por usuário, é o perfil do usuário não funcionar para ele. A gente não tem labels, apesar de a gente assumir que o comportamento é tudo legítimo, a gente não tem label real se aquilo é comportamento benigno. E pior ainda, né? Casos de ataque, se houvessem, eles seriam uma quantidade ínfima ali de logs para a gente usar, por exemplo, para fazer aprendizado supervisionado. Esses logs eles já estavam no Data Lake de qualquer maneira, né? Por questões de auditoria e para investigação. Como que a gente fez a utilização desse dataset, né? A gente, aqui um pouco mais da parte de treinamento, né? Os dados eles foram divididos em validação, treino e teste. É uma janela deslizante no tempo. Então, a gente treina com um dado intermediário, faz o tuning de parâmetros com coisas passadas e testa com dado futuro. Por que não? Por que fazer esse split específico, né? A gente não pode misturar durante o tempo, querendo ou não, o comportamento do usuário ele varia um pouco. Então, por exemplo, tem uma atualização de browser, uma pessoa pode mudar de cidade, eventos que alteram um pouco o perfil da pessoa. Se eu misturar passado, presente e futuro no próprio treinamento, eu estou vazando informação do que a pessoa passou a fazer depois de um tempo, né? Então, a gente tinha que dividir dessa forma. Tem um paper de 2022, que foi um paper que a gente utilizou para escolher algoritmos candidatos. Ele basicamente ele não só fala dos algoritmos supervisionados, não supervisionados, semi-supervisionados, como ele faz uma validação de cada um desses algoritmos contra 57 datasets de diversas categorias, e ele mostra tempos de execução, métricas de performance
E isso aqui foi muito importante para a gente não perder tempo testando coisas que ou iriam ter um impacto de custo muito grande, a gente também não iria nem conseguir executar alguns desses algoritmos na frequência que a gente queria, ou que eles não lidassem bem com o tipo de dado que a gente tinha com característica nominal, né? Como eu falei. A gente testou alguns desses algoritmos, tá? Principalmente os que têm tempo de execução baixíssimo e performance de ao ser ROC acima de um certo valor. A gente acabou decidindo pela utilização desse algoritmo chamado HBoss. Na verdade, ele é bem simples, apesar desse nome. É um algoritmo baseado em histograma, então você assume que cada característica do usuário é uma característica independente das outras. Você calcula frequências, você determina a frequência de um evento. É basicamente isso. E o que a gente escolheu de coisas, de características do usuário? Primeira coisa, a ação. A ação está relacionada à atividade que a pessoa executa no dia a dia. O device dela, que na verdade é algo derivado do user agent. Eu sei, user agent não é confiável, spoofável, sim, mas é algo que a gente é, é algo que uma credencial vazada não vai conter essa informação junta de a pessoa estava usando o user agent tal, só vai ter a credencial. E a localização também, que é alguma informação derivada do IP de origem. Por que não IP de origem? Bom, IP de origem vocês imaginam que deve variar bastante ao longo do tempo. Então, a gente, na verdade, pode usar alguma informação derivada, por exemplo, cidade, por exemplo, estado, por exemplo, cidade mais um raio ali para dar uma certa capacidade de variabilidade dessa característica, né? A gente fez esses testes, na verdade, a gente iniciou com as informações mais raw possível e não foi bom, o resultado não foi bom. Tinha que ter esse pré-processamento aí dessas features para o algoritmo funcionar melhor. Então, isso aqui, na verdade, que é o modelo, como eu falei, é um histograma de cada característica. A gente assume que essas características elas são independentes e ele aplica um log só por uma questão de não ter que ficar lidando com multiplicação de números muito pequenos e gera um score de zero a infinito para o perfil da pessoa, né? Então, esse algoritmo ele fez mais sentido para a gente, porque como a gente está lidando com atributos nominais, a gente conseguia encaixar ali cada característica num conjunto de categorias possíveis. A gente fez alguns outros testes, então, por exemplo, fazer embedding das ações dos usuários ao longo do tempo. Funciona relativamente bem. Você consegue agrupar ações ações que costumam ocorrer no mesmo contexto, você rodar, por exemplo, um Word2Vec ou algum outro algoritmo para gerar embeds, ele consegue agrupar essas ações muito próximas. Você conseguiria, por exemplo, em vez de eu falar a ação de criar um bucket tem 10% de chance de ocorrer, ações relacionadas a criar bucket têm um 10% de chance de ocorrer. Fazer esses agrupamentos ajuda também na redução de falsos positivos. Então, isso aqui é um exemplo só para deixar mais claro, né? Para cada atributo, a gente tem uma frequência que varia de 0 a 1 e que é a soma dá 1. E aí, quando um novo evento chega, né, e está na hora de executar a avaliação, a gente faz a conta para cada um dos eventos que passou pela cloud, a gente faz a conta de probabilidade e dá esse score para o evento. Definição do threshold, a explicação está mais para frente. Tá? A gente usou 3 abordagens de avaliação. A primeira abordagem é cruzar eventos de contas distintas. Então, no meu usuário, para o meu modelo, para eu ver se eu vou detectar ataques, eu pego uma outra pessoa random da empresa e vejo se aquela pessoa do meu perfil, qual porcentagem dos eventos dessa pessoa iriam ser detectados como ataque. Esse seria, assim, o mínimo, né? Eu estou pegando um cenário que a pessoa não é maliciosa, que ela não está tentando se passar por mim, provavelmente vai ter características e eventos diferentes do meu usuário. Então, o modelo, se
se esse método de detecção for funcionar, esse é o mínimo que ele deveria conseguir fazer. Então, não tem ninguém tentando se esconder, só que esse é um método de avaliação que acaba superestimando a capacidade de detecção. A outra abordagem que a gente utilizou foi usar ferramentas de simulação de ataque de Red Team, né? Atomic Red Team, né? Executa uma ação pontual, salva os logs, depois a gente faz uma avaliação. A gente usou outras ferramentas também, o Paco, a AWS Nuke. E o que acontece, né? Como a gente está olhando esses três atributos de ação, localização do usuário e máquina, a gente fez um outro tipo de avaliação também, usando esse mesmo dataset, né? A gente mantém as ações e fala o que aconteceria com as taxas de detecção se, por acaso, o atacante estivesse usando o mesmo browser, ou se ele estivesse na mesma localidade, ou se essas duas coisas juntas tivessem dado valor semelhante. Então, a gente consegue passar do cenário mais fácil de detectar, que é só ação, para um cenário um pouco mais complexo, onde a pessoa ela sabe, por exemplo, de quem ela roubou a credencial ou deu sorte de estar na mesma localidade. Esse aqui era um método que a gente gostaria de fazer, mas ele é um método muito caro, né? Basicamente, alocar o time de Red Team, que tem muitas outras demandas para fazer testes específicos contra o modelo e emular um conjunto de táticas e técnicas específicas de um ataque. Mas esse modelo a gente não tem métricas de avaliação. Quais métricas que a gente usou, né? A gente usou área sobre curva. Então, para os datasets que eles estavam balanceados, isso não era um problema. Então, o que a gente está olhando, né? Na verdade, a gente olha a performance para taxas de falso positivo extremamente baixas. Não adianta ter uma área sobre curva próxima a 1 se o mínimo ali de falso positivo para detecção é um valor alto. Eu estou falando taxas baixas de falso positivo, como a gente tem milhões de eventos, uma taxa de 1% já é algo enorme, assim, e razoável, impossível de ser tratado. A gente estava tentando chegar em coisas de 0,00 alguma coisa. E é nesses cenários onde a avaliação é importante para a gente. Então, a área em geral não é tão importante. E a outra coisa, a porcentagem de eventos de ataques que foram detectados quando a gente usava cada uma daquelas ferramentas. Então, um dos experimentos que a gente vai apresentar o resultado é rodando essa ferramenta do Stratus, né? Então, ele roda essas 27 técnicas de ataque em uma conta separada que a gente preparou para isso, salva os logs e depois executa offline contra o algoritmo. Como eu disse também, né? Manter localização e device para ser o cenário mais fácil, variar device, variar depois localização e device. Insider. Então, em teoria, o insider ele está com os atributos. Se a pessoa não querer se disfarçar, não quiser falar que foi uma conexão de uma VPN, que roubaram o credencial dela, etc., foi muito difícil detectar. Porque, como a gente tem o requisito lá do taxa de falso positivo extremamente baixo, para a gente manter essa taxa de falso positivo baixo, o que a gente tem que fazer é aumentar a tolerância do tipo de evento para cada usuário. Então, para o usuário, por exemplo, meu usuário que tem bastante regularidade, se eu dou uma ação que é diferente do que eu executo no dia a dia, isso já poderia trigar o evento. Mas para o Emanuel, por exemplo, que vive viajando, que executa projetos de timos diversos, etc., e varia muito nas ações, isso já não é possível. Se eu detectasse por uma característica um dano, eu acabaria gerando muitos falsos positivos para o usuário dele. Então, essa necessidade de ter uma taxa de falso positivo muito baixa é o que acaba afetando aqui a taxa de detecção. Agora, se a gente estiver falando de usar uma ferramenta adversarial pronta,
essa taxa de detecção já sobe para 87%. E se a gente estiver falando de credenciais vazadas, onde as características elas não dão match com o perfil do usuário, a gente está falando de uma taxa de detecção de 73%. Então a gente consegue dessa maneira uma abordagem complementar às as regras que o CSIRT precisa ficar tunando e fazendo manualmente. Em vez de você fazer uma regra manual, uma primeira defesa que você pode colocar é o algoritmo. Claro que isso aqui teve tuning também, então para colocar em produção precisou de tuning, não teve jeito, mas é uma abordagem complementar. Uma coisa que eu tenho visto agora que eu estou no CSIRT também é que é muito difícil detectar adversários que eles têm conhecimento sobre o ambiente. É, então, primeira coisa, né? Só de eu apresentar para vocês, deixar uma apresentação gravada, eu já estou criando material para alguém que queira atacar o iFood. Tratando casos de insider também, a gente vê como as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo, como se comportar para tentar não ser detectada. Então, isso é uma coisa que dificulta muito o nosso trabalho, mas é legal, bacana. A gente não tinha, quando a gente começou esse projeto, o recurso de LLMs. Então, hoje, a gente poderia pegar LLMs para trazer informações adicionais sobre o que a pessoa está fazendo e se o recurso que ela está mexendo na AWS faz contexto no dia a dia de trabalho dela. Então, por exemplo, uma pessoa de SRE mexendo num projeto qualquer é uma coisa muito possível de acontecer, porque, enfim, os profissionais de SRE eles dão suporte para toda empresa, né? Então, se precisar fazer alguma alteração que o desenvolvedor não está conseguindo atuar, ele vai atuar. Então, se eu sei que há um ticket no Slack dessa mesma pessoa que está né, que gerou o alerta, eu posso ver se eles estão tratando da mesma coisa. Se eles estão tratando da mesma coisa, eu não preciso nem gastar o tempo do analista para confirmar essa informação. Então, tem bastante espaço para melhoria em termos de utilização de LLM. E, como os cenários mostraram, né, com ferramentas, e se eu peguei uma credencial lá da web que vazou e eu não tenho contexto de qual foi de qual usuário é, de qual usuário é aquela credencial, né? Não sei onde o usuário mora, no seu provider dele, browser. Se eu não tenho essas informações e eu usar a credencial, muitas chances dessa credencial desse uso de credencial ser identificado. Não sei como funciona por trás, mas é algo muito parecido, por exemplo, quando você acessa o Facebook de um lugar diferente ou o seu browser atualiza e mudou seu user agent, ele te dá um aviso. Só que nesse caso, enquanto isso só gera trabalho para você uma vez, no nosso caso aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado por gerar trabalho para o time de C-Search. Vamos ver se vai carregar. Tá, não carregou. É, Qual que era o exemplo aqui? O usuário, eu conecto numa VPN, NordVPN, pego a credencial que eu tinha na minha máquina e uso ela para fazer uma operação. Meu usuário, como eu falei, só por estar né, com uma localização diferente, isso foi suficiente para trigar o alerta. Aí, o que o alerta retorna? Me retorna a conta que foi executada, quais foram os tipos de atributos que saíram diferentes e a frequência das ações que foram utilizadas. Aí o que o time de research, isso aí não contém a informação toda, né? É, Podem ter muitos eventos, então a gente só dá uma agregação superficial. Aí o analista ele tem que ir lá no dataset realmente olhar o que aconteceu naquele período de tempo e analisar com mais calma para ver se tinha alguma coisa estranha. Esse é um exemplo, inclusive, que a AWS também detectou como sendo um acesso suspeito. A diferença aqui é que a gente consegue controlar os parâmetros do algoritmo e utilizar o algoritmo em outros contextos. Uma última coisa, né? Quando a gente iniciou esse projeto, ele estava muito ali no Databricks, muito interno para uso do time de segurança. E a gente viu que essas características de localização, ação e device, elas poderiam ser abstraídas e aplicadas em outros contextos de uso de API em geral. Então a gente meio que
produtizou isso para abstrair toda a complexidade de ingestão de dados em data lake, e saber lidar com dados, saber lidar com ML, atrás de uma API, onde você manda o envio, concatenação e as características do usuário, e a gente faz essa geração de modelo por trás dos panos e só retorna para a aplicação cliente se o evento ele foi detectado como malicioso ou não. Então ficou muito fácil aplicar a detecção de anomalia usando um único endpoint de API. Que é basicamente isso aqui. Tá? Aqui estão algumas métricas. Essas métricas não são da última semana, tá? O total de avaliações que a gente fez durante a semana, quantidade total de anomalias, quanto que isso representava do total de eventos. E para esse cenário aí, esses resultados eles são de autenticação dos usuários em sistemas corporativos. Então, para esse caso, 5% dos usuários iriam ter que fazer uma autenticação adicional. Isso não geraria trabalho para o time de search a princípio. E para os casos relacionados à AWS, isso gerou uma média de 15 alertas por mês nos últimos 3 meses. Então, ainda é algo que está ok para o time, né? O que não estaria ok? A gente, se todo alerta gerasse essa quantidade de alertas e muitos deles fossem falsos positivos, né? E geralmente são ações que foram, como eu falei, né, realizadas por SRE, que é quem geralmente tem mais permissionamento nas contas relacionadas à resposta a incidente, que são casos que a gente consegue reduzir ainda mais com o uso de LLM. Aqui estão algumas referências para quem gosta de referência. Assim, o primeiro paper ali é o melhor, assim, da parte de detecção de anomalia. Ele já não é tão mais recente, mas é o paper que tem um benchmark bem feito e uma comparação importante que a gente utilizou. É isso aí, pessoal. Obrigado. Muito bom, André. Obrigado. Vamos saber as perguntas. Quem começa? Teremos perguntas. Boa. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito legal toda a ferramenta. Ah, eu fiquei com uma dúvida, até mesmo um pensamento, uma reflexão sobre o algoritmo que você usou, né? Até mesmo sobre a detecção de anomalia, né? Eu acho que o perfil das pessoas pode influenciar muito no seu processo e o método de extração de features também. Eu acho que talvez vocês podem depois pensar em como extrair as features de uma forma um pouquinho melhor para depois passar para o algoritmo. E também pensando no algoritmo, é um algoritmo baseado em histograma, né? O que ele vai fazer? Ele basicamente vai ser uma medida de centralidade, onde a gente tira a média em si, né, da frequência ali, e as maiores frequências vão ser os outliers, né? Eu acho que são questões para pensar. Eu até estava dando uma buscada na literatura aqui, eu vi que tem uma versão estendida desse algoritmo, né, que utiliza, por exemplo, dois histogramas, onde esse histograma ele combina a feature A com a feature B, e isso ele tenta melhorar. Tá? Assim, Boa, legal. Uma coisa que a gente não incorpora, por exemplo, no algoritmo ainda, questões de temporalidade e de volume de ações. Então, aqui a anomalia, o tipo de anomalia que a gente está detectando são variações de comportamento. Mas, assim, se a pessoa mudar a volumetria de ações dela, se ela executar muitas ações ao mesmo tempo, são ações que ela fazia, mas de maneira pouco frequente, isso também não é detectado. Então, a gente sabe que tem várias limitações que a gente pega tipos específicos de anomalia. Mas é uma boa sugestão. Legal, Obrigado. obrigado. Tem uma pergunta aqui da Thaís Castro. Ô, Thaís, você quer fazer aí no Zoom? Ou a gente pode ler? O que você prefere? Quero não, pode ler aí. Poxa, já abriu o microfone, devia ter emendado na pergunta já. Quais dificuldades você enfrentou ao criar essas detecções? Por que elas não são usadas em ainda mais cenários? Muitíssima boa pergunta. Tem mais, viu? Tá. É que é relacionado, eu vou emendar. Beleza, tá. Se, se tem algum cenário, além do insider, que você entende que detecção por anomalia não seja optimal.
Quando a gente começou a desenvolver o algoritmo, é, fazer ele funcionar para o caso de usuário, roles e access keys, aliás, principalmente os usuários, foi mais difícil. A gente viu que a gente escolheu o pior cenário possível para tratar de cara. A gente teve que gastar muito tempo com tuning de features para fazer as coisas funcionarem inicialmente. Se a gente tivesse começado por access keys, que a gente espera que sejam sistemas externos acessando vindo de outras contas AWS e fazendo um conjunto de operações mais restrito, isso teria sido um trabalho mais fácil de ser realizado até obter resultados relevantes, em vez de gastar um tempão fazendo desenvolvimento. Qual que é a outra pergunta? Se tem algum cenário, além do insider, que você entende que a detecção por anomalia não seja óptima. Tá. Então, só para finalizar a primeira pergunta, sim, esse foi uma dificuldade, escolher o problema errado para resolver de cara, ou o problema mais difícil. Segunda dificuldade, não ter no início do projeto métricas claras do que significaria o sucesso ali do uso daquele algoritmo. A gente não definiu de cara, por exemplo, gerar 5 alertas por mês é o nosso target. A gente foi desenvolvendo, foi melhorando e foi conversando com esse search, mas teria sido melhor do ponto de vista de desenvolvimento ter combinado isso antes. Até porque depois que você investe um tempo desenvolvendo algo, você quer que aquilo lá seja certo, é, é, dê certo, né? E daí você fica trabalhando em cima do mesmo conjunto de dados e você acaba se acostumando com os dados, e daí você pode acabar incorporando conhecimentos no algoritmo, que são coisas que, na verdade, não são generalizáveis, mas são coisas que, com o dado que você tem, elas são verdades, porque, na verdade, você olhou para o passado ali, e aquele conjunto de dados que vai ter aquelas características sempre. Para o caso do Insider, eu comecei a tratar alguns casos de Insider recentemente, agora no time de Search, né? E cenários até agora eles não apresentaram um padrão claro, assim, para eu falar assim, pô, dá para combinar essa informação dentro do algoritmo de alguma maneira. Você consegue, a gente até o momento conseguiu fazer pequenas generalizações de certos tipos de sequências de eventos que ocorrem nas máquinas dos usuários, mas essas sequências, elas não são nem capturadas por esse algoritmo. Sequência é uma outra coisa, sequência de eventos é uma outra coisa que esse algoritmo de histograma não pega. Para tratar insider, não sei quais tipos de algoritmos seriam interessantes, tá? Li um paper já faz um certo tempo da Microsoft falando sobre acessos de documentos por pessoas de áreas diversas da empresa, que eles faziam um embedding daquele acesso, o usuário acessando o documento X. E você conseguia ter agrupamentos ali de usuários por área e documentos por área mais acessados. Então, daria para detectar alguma coisa de uma pessoa de uma área acessando um documento que não tem nada a ver com ela. Ou daria também para nem dar o acesso para essa pessoa. Então, é algo que a gente precisa estudar. A Thais é do nosso time, inclusive. Oi, Paulo, você é o próximo. Fica à vontade. Boa, beleza. Bem da hora a apresentação, acho. Eu tenho uma Valeu. pergunta relacionado ao modelo que você escolheu. Assim, sinceramente, eu não tenho muita familiaridade com essas outras formas de modelo que fogem um pouco de neural networks, assim. Mas a princípio, ok, você tem essa equação do Leite-Bose e aí você tem um histograma que você tenta otimizar esses parâmetros. E aí você citou um pouco dos pontos fortes e fracos deles. Eu queria entender como é que você faz o treinamento dele, tipo, se você continua treinando uma certa frequência, qual que é essa frequência, e como você monta esse dataset. E eu queria Tá. estender um pouco do que você falou sobre embeddings. Eu vejo que tem sido cada vez mais uma proposta que parece interessante, mas pode ser que seja mais um hype em volta do que a gente tem hoje de AI do que realmente prático e fácil de fazer. Eu queria somente essas duas perguntas assim.
Tá, falando sobre o treinamento, né? O dataset, então, ele já existia. A gente usou dados do CloudTrail das contas da AWS. Já tinha 3 anos de log para fazer esse tipo de teste. Que é o treinamento? Na verdade, é a definição do threshold. Então, para cada usuário, a gente calcula durante a janela ali de treinamento as frequências de cada sonho, de cada device, de cada localização. E o treinamento é definir o threshold. O threshold é definido da seguinte maneira: a gente pega um usuário random, que não é a própria pessoa, gera os scores. Então, vão ficar dois histogramas, né? O histograma do é, usuário executando as ações dele, histograma do usuário que seria o adversário interno. E daí a gente empurra a barra do threshold até menos de 0,00x% dos eventos daquele usuário serem detectados. Isso em número de alertas, na verdade, não é nem número de eventos pontuais. Né? Então, a gente considera que a taxa de detecção é tudo aquilo do outro usuário que está para baixo, aliás, que está para cima desse threshold, e o que a gente não está pegando é o que está para baixo do threshold. Tá? Isso é definido por usuário. Frequência de treinamento. A gente iniciou isso quando a gente começou o projeto diariamente, mas era um desperdício bem grande, assim, porque não mudava tanto de dia para dia. Aí a gente alterou para, se eu não me engano, atualmente está para treinar de semana em semana ou de mês em mês, que é uma frequência que a gente viu que tem alguma alteração. Então, a gente não está usando GenAI até esse ponto, mas falando de GenAI no contexto de Search, a gente fez muita coisa no ciclo passado que sem GenAI não seria possível. Uma coisa que LLM e GenAI ajudou muito, por exemplo, usar Deep Research das ferramentas para montar relatórios das táticas e de técnicas específicas e listar todos os procedimentos documentados de adversário. Então, isso é uma fonte. Em vez de uma pessoa gastar um tempo fazendo pesquisa em muitos sites, você consegue gerar um documento aí em 5, 10 minutos. Sim, você vai ter que ler o documento e ver se aquilo que a LLM pesquisou faz sentido, mas, em geral, poupa muito tempo de pesquisa. Gerar versões de draft de regras também é uma outra coisa que acelera muito. Assim, a gente conseguiu, não lembro do valor da métrica, mas trabalhos que demoravam 3, 4, 5 dias para serem feitos, a gente conseguiu reduzir para um período de algumas horas. Não é perfeito, absolutamente não é perfeito, mas está cada vez melhor. E assim, para o Search tem sido algo que potencializa muito a nossa velocidade de atuação, tá? Mesmo não sendo perfeito. Inclusive também ciclos de melhoramento de regra, de pedir, de criar um agente para conectar numa máquina e tentar executar uma sequência de comandos que emule a regra que a gente criou. Isso a gente usou GenAI também no ciclo passado. Aqui a gente não usou GenAI até o momento, porque é um projeto que ele está rodando, funcionando, mas a gente não investiu nenhum esforço em colocar novas capacidades e features, etc. Eu acho que eu perdi a sua segunda pergunta. Sobre o embedding, se você acha que é hype ou se você acha que tem fundamento nesse sentido de você detectar anomalias através de embeddings. Só vi papers acadêmicos, tinham coisas que faziam sentido e pareciam funcionar. Por que que a gente não fez? Porque a gente tinha um tempo limitado para investir no projeto. A gente fez alguns testes iniciais e viu que esse seria um potencial caminho para seguir se a gente fosse continuar pesquisando na parte de algoritmo. Claro que daí tem toda a questão aí de custo de processamento, e aí a gente iria ter que fazer uma análise para ver se a quantidade de recursos que a gente precisaria investir para usar um embedding, por exemplo, para calcular a anomalia por distância, na verdade, distância dos embeds dos eventos do usuário, versus o que a gente está fazendo, quantos por cento a mais de detecção de ataques a gente teria fazendo isso? Que vai ser um algoritmo mais custoso. Mas é basicamente isso. Não, justíssimo. Eu acho que foi até um pouco o porquê dessa pergunta. Eu acho que embeddings é legal porque dá a impressão que você não precisa selecionar features, né? Você pega o seu dataset inteiro, taca lá e boa, mas o custo de fazer essa vetorização é caro.
igual você falou, tem que ver os ganhos também. Se for para ser igual, não é pior, né? Você tá gastando mais compute para nada. Então, de novo, parabéns, ficou muito legal a apresentação. Obrigado. Queria fazer aqui para fechar, é mais curiosidade, tá? O que que você mais se orgulha, assim, por exemplo, de uma anomalia que a AWS, o Guardani não identificou, mas o Puma identificou? Cara, eu lembro de você, assim, de novo, né? Como a gente está num cenário interno, é muito difícil pegar algo ali que, era um ataque. Muito difícil. Mas várias pessoas do time trabalhando, quando elas vão viajar, quando elas vão fazer alguma coisa diferente, eu lembro delas terem comentado assim, pegou minha ação. As coisas mais legais, infelizmente, são coisas de insider que não dá para comentar. Então, mas então ele pegou casos reais de insider que. Não, não, insider não, tá? Eu acho que até o momento, o Jesus pode me corrigir, mas acho que a atuação de pessoas nas nossas contas da AWS, partindo de credenciais de funcionário, não é um caso conhecido, nem detecção tradicional. Não Esse não, querendo instigar ninguém. esse não foi de. Não pode falar, né? Eu sei. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém do Zoom? Então a gente encerra. A gente volta daqui 10 minutinhos com a apresentação da Ana Clara. Fechou? Até mais. Obrigado.